No nosso bate-papo de hoje, eu quero falar sobre um assunto que eu acredito que é bem pouco explorado por aí. Pelo menos, particularmente, eu ainda não vi alguém comentando. Talvez seja porque eu não pesquisei a respeito do assunto, mas, independente de qual seja a verdade, eu quero compartilhar hoje com você sobre o quanto o padrão de beleza é importante ou relevante dentro de uma relação. Antes de darmos continuidade à nossa conversa, eu sou Gilmar de Souza e você, por favor, apresente-se aqui já que você chegou ao nosso vídeo. E se você de repente achou o assunto interessante, e por que você acharia esse assunto tão importante? Porque de repente vai dizer que você nunca apaixonou-se por alguém que uma outra pessoa disse: nossa, amiga, mas ele é muito feio. Ou alguém, ou vice-versa, né? Pode ter acontecido com você, ou pode ter acontecido com uma amiga ou com um amigo, e você sabe muito bem que existem situações onde alguém vê um casal e aí uma outra pessoa, talvez você mesmo já comentou, não sei o que foi que ela viu nele, ou eu não sei o que foi que ela viu nele, ou por que fulano de tal é tão bonitão como a mulher feia, ou porque essa mulher tão bonita está com esse cara tão ridículo. Vamos lá, vai ser exatamente sobre esse assunto que nós vamos dissertar, que nós vamos conversar, que nós vamos refletir e vamos tirar um insight exatamente disso aqui. E por que eu resolvi trazer esse assunto aqui para o canal hoje? Exatamente porque outro dia eu conversava com uma moça e, particularmente, eu acredito no que diz respeito aos padrões de beleza. E aqui eu quero, inclusive, abrir um parêntese para te dizer o seguinte: muito cuidado com os padrões. Por quê? Naturalmente, as pessoas elas são muito presas aos padrões, sobretudo padrões de beleza, né? E se a pessoa com quem você está se relacionando de repente não se encaixa num determinado padrão considerado aceitável, há situações em que existem pessoas tão inseguras quanto a sua, ou tão imatura, que elas que são capazes, né? Eu falei imatura no singular, existem pessoas tão imaturas, eu diria que isso é imaturidade, ou inseguras, que elas não seriam capazes ou capazes de sair em público com alguém, desculpem, os meus cabelos literalmente caíram nos olhos quando eu estava tirando. Então, existem pessoas tão inseguras que precisam tanto de autoafirmação que elas não conseguiriam sair com alguém ou assumir uma relação com essa pessoa se essa pessoa estivesse fora dos padrões hoje considerados aceitáveis pela sociedade. E eu digo, e para que servem esses padrões? Particularmente, eu diria que não servem para nada. Por quê? Existem pessoas que são belas, ok? Estamos falando de padrões aceitáveis e que, no entanto, são totalmente incompatíveis com você. Ou que, por mais que você consiga enxergar a beleza nessa pessoa, você não conseguiria relacionar-se com ela. Por uma série de fatores. Existem pessoas realmente. Vamos lá, voltando para essa pessoa de onde eu retirei esse insight. Ela é uma moça que, vamos lá, falando de padrões de beleza. Alta, cabelos longos e talvez eu poderia até dizer assim que com características para uma modelo. E recentemente ela me falava sobre um relacionamento que ela havia iniciado com uma pessoa e esse ser humano simplesmente comentava o seguinte: nossa, eu me acho tão pouquinho para você, ou se achava tão insuficiente, e às vezes ficava questionando o que foi que ela viu nele, blá 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 blá. Enfim, primeiro que isso é subjetivo, evidentemente, é a minha forma de pensar a respeito do assunto. Pessoas maduras ou seguras de si, ou com alto ou baixo autoestima, isso não tem nada a ver com a estética. E eu falo particularmente muito sério.
E eu vou aqui, inclusive, me colocar como fruto do meio. Você aí olhando do outro lado, não precisa sequer ter um neurônio e meio para perceber que eu sou esteticamente desprovido de beleza. Feio não. Feio é diferente. Eu sou esteticamente desprovido de beleza. Mas entenda que ainda assim, independente da cor da pele, independente da minha formação acadêmica, independente da profissão que eu exercia, independente da minha altura, ainda assim já relacionei-me com pessoas da área da medicina, relacionei-me com pessoas da área do direito, e isso não me fazia, eu já relacionei-me com pessoas de classe social totalmente distinta da minha. Ela, para ser direto ao ponto, boa de grana, por exemplo, mas é evidente que isso não são fatores que vão determinar que um relacionamento vai dar certo ou não. Existem muitos outros e eu, evidentemente, gostaria de explorar aqui algumas alternativas para você que está aí do outro lado. E se você, é claro que você não precisa, né, se expor aqui, mas possivelmente, talvez, você já tenha vivenciado algo dessa natureza. Acontece que, com relação a essa moça, ela pensa em fazer direito, não para seguir carreira, mas simplesmente porque ela acha que o direito vai dar uma maior possibilidade dela ingressar na PF, ok? É isso que ela quer ser, policial rodoviária, certo? Se eu não estou equivocado, é isso que ela quer como formação. Já essa pessoa com quem ela estava se relacionando não pensa em fazer curso superior ou ter uma graduação. A pergunta é, isso são fatores que tornam uma pessoa incompatível com a outra? Sim e não. Existem pessoas que vão conviver com isso pro resto da vida, tudo bem. Mas pode constituir sim um grande problema, e eu diria por quê. É evidente que vamos analisar o caso aqui que eu estou citando em questão. Ela quer fazer que direitos no plural? Ela quer fazer direito. E, naturalmente, essa mulher no futuro vai estar convivendo com pessoas com uma classe social compatível com a sua profissão. Isso é fato. Então, eu poderia inclusive fantasiar que ela vai estar convivendo com pessoas um pouquinho mais refinadas, elegantes, por que não? Possivelmente com um salário bem acima da média do salário de uma pessoa que não tem uma graduação ou uma formação superior. E como essa pessoa, vamos lá, ainda continuando aqui analisando a realidade desse moço que, embora achando que ela é um mulherão incrível para ele não quer crescer no sentido acadêmico. E é evidente que se você, nem sempre, né, isso vai estar tão intimamente ligado, mas é muito natural que se você tem uma formação acadêmica, uma graduação, tem várias graduações, a probabilidade, a possibilidade de você ser economicamente mais bem resolvido é bem maior do que alguém que não escolheu crescer academicamente. E é evidente que não precisa ter 2 neurônios para se chegar a essa conclusão. Aí imagina, ela pensa em crescer nesse sentido. Ele não. Entenda que pode até ser que não, mas pode ser que isso constitua um grande problema no futuro. Porque imagina que ela vai... Não é uma imaginação, já era o que estava acontecendo. Ela compartilhou comigo que, em virtude de ele mesmo se auto-menosprezar, se é que existe essa palavra, ele tinha, quando ele colocava ela como uma mulher, quem sabe, muita mulher para ele, que era mais ou menos até onde eu entendi, foi isso que ela falou, que ele se achava muito pequeno para ela. Ele, por causa disso, ele começou a se sentir inseguro. E por causa da insegurança, ele começou a ter ciúmes. Ok, ciúmes é problema dentro de uma relação, sim ou não? Sim e não. Desde que o ciúme seja um ciúme
sadio, saudável, e existe, claro, evidente. Se você gosta de alguém, você vai ter um certo zelo por alguém ou algo que você ama, que você gosta. E, evidentemente, você vai ter um determinado ciúme por essa pessoa. Mas esse tipo de ciúme é aquele ciúme que vai te levar à descompensação, te levar para comportamento talvez reprovável, aí isso é um problema. Particularmente, a minha esposa é bem mais jovem do que eu. Mas entenda que independente da idade dela, independente de sua beleza, independente da sua juventude, isso jamais vai me trazer insegurança. Repito para você, já relacionei-me com alguém da medicina, com alguém de classe social bem mais elevada do que eu, com pessoas que agora já exerce o direito, mas isso não me fazia ser uma pessoa que me sentia pequeno diante da capacidade intelectual ou diante da capacidade cognitiva dessa outra pessoa, jamais. Ao contrário, existiu momentos em que me relacionei com alguém que falou, olha, sinceramente, e eu não estou trazendo isso aqui simplesmente para questão de exibicionismo, simplesmente porque foi uma realidade. Uma dessas pessoas disse, às vezes vale muito a pena, em virtude da tua visão de mundo, conversar com pessoas com você, que às vezes que diz não ter uma formação, uma graduação ou uma formação, ou certa formação acadêmica, mas vale muito a pena conversar contigo e às vezes assim, não vale a pena conversar com alguém do meu meio. Vai depender de pessoas, evidentemente, para a pessoa. E isso, o que deve ser levado em consideração são vivências, porque experiências, formação acadêmica não vai te fazer você ter uma visão de mundo mais adequada. Isso vai depender muito da tua maturidade, de experiências vivenciadas, de experiências absorvidas, evidentemente. Então tem pessoas e eu conheço pessoas com uma capacidade, não seria problema de capacidade cognitiva, porque são pessoas que estudam, são graduadas e tiram boas notas, e é evidente que boas notas também não significa inteligência, mas são pessoas capazes e que se você for conversar com essa pessoa, misericórdia, a visão de mundo, paciência. Não vale a pena trocar mais de 3 palavras com a pessoa. Então, acontece que quando eu te digo que autoestima elevada ou baixa autoestima não tem que ver com estética, eu estou crente de que realmente as coisas são assim. Porque existem mulheres extremamente belas. Eu estou falando do gênero feminino, mas naturalmente também vai existir homens, e eu volto a repetir, de acordo com os padrões aceitos pela sociedade, homens bonitos que têm uma capacidade cognitiva reduzida e que também não vai ter capacidade de relacionar-se ou manter um relacionamento com uma mulher tão bela quanto ele. E talvez ele vai apaixonar-se ou escolher uma mulher. E eu, mais uma vez, quero te dizer e deixar muito claro que eu estou falando de padrões aceitáveis segundo as regras da sociedade e não estou falando de nada subjetivo. Talvez uma mulher desprovida esteticamente de beleza vai fisgar esse cara ao ponto que outra bonitona, porque ele não tem, desculpa pela agressão, a capacidade cognitiva ou a inteligência ou a maturidade de prender uma mulher tão bela quanto ele e vice-versa. Por que eu te digo isso? Tanto que essa própria moça, e evidentemente por questão de descrição, não vou citar nomes aqui, ela, quando era um pouco mais jovem, passou ou submeteu-se a uma relação onde o cara era extremamente abusivo, não só com palavras, mas ela foi inclusive agredida fisicamente pelo companheiro. Por quê? Ela, repito, bela, jovem, no entanto, para aquele período da vida dela, ela não tinha a maturidade adequada ainda para dizer não para algumas situações. Ela estava simplesmente, perdidamente apaixonada e submetia-se. E você sabe muito bem que isso não são casos isolados. Existem inúmeros, por que não dizer? E isso é um fato assustador. Milhares de pessoas hoje, e eu estou falando de padrão de beleza estética, mulheres lindas que estão sendo subjugadas e
agredidas literalmente por homens, já que estamos falando aqui de questão referente à estética. Um cidadão esteticamente desprovido de beleza está tratando uma mulher bela, jovem, inteligente, de uma forma que inaceitável, por assim dizer. Então entenda que a questão da autoestima, você ser ou não bem resolvido, não diz respeito ao seu exterior, e sim o quanto você se comunica bem com o teu interior. Então, primeiro você tem que entender o seguinte: isso só a maturidade vai trazer para você. Única e exclusivamente a maturidade. Gostar-se de si mesmo, ser bem resolvido consigo mesmo, amar a si mesmo. E aí tem pessoas que eles não se suportam a si mesmo e acham, e isso é um fator que deveria ser levado em consideração. Existem pessoas que acham que para ser feliz ele precisa de um relacionamento, precisa encontrar uma pessoa que o ame ou o ame acima de tudo, ou algo do gênero, etc, etc. Quando na verdade você precisa ser bem resolvidão ou bem resolvidona com você mesmo para você conseguir manter uma relação com outra pessoa. Sempre que você achar que depende de uma outra pessoa para ser feliz, essa é uma decisão tola, insana. E eu não vou continuar trazendo adjetivo aqui porque realmente é inaceitável. Você precisa, sim, ser uma pessoa que acredite em si mesmo, confie na sua capacidade, acima de tudo, desenvolva-se cognitivamente. Para quê? Para que você não seja uma pessoa manipulada e manobrada por opiniões ou por posições alheias. Você precisa ser dono de si, precisa aceitar a si próprio, precisa acreditar mais em você, precisa, inclusive, confiar. Não que você é um homenzinho ou uma mulherzinha incapaz, mas que você tem características, além de características estéticas, tá? Além da estética, você tem características que te faz uma pessoa apta e interessante para uma outra pessoa. Se você achar que só a tua beleza estética é capaz para chamar a atenção de alguém, simplesmente você vai estar pagando mico, né? Porque existem pessoas que só faltam não pisar no chão, ou nem conversam direito, né? São, traduzindo, insuportáveis, porque acham que são belas. E acabam pagando mais mico do que naturalmente se tornando pessoas interessantes e pessoas que vai conseguir fazer com que uma outra pessoa realmente desperte um interesse de fato maduro para uma relação realmente que valha a pena. É o seguinte, não sei se o papo caiu bem aí no teu conceito. Se esse for o caso, deixa aqui os teus comentários, por favor. E se serviu de repente para uma outra pessoa, calma! Antes de concluir esse conteúdo, eu devo te dizer que esse cara que estava se sentindo pequenino com essa moça, por começar a despertar um ciúme um pouquinho exacerbado, além do que deveria, adivinha o que aconteceu? Ela disse: olha, realmente não dá, o assunto, o nosso relacionamento não tem para onde se fortalecer, porque ela tinha vindo de uma relação doentia, onde por conta de ciúme ela havia sido agredida. E agora adivinha o que estava acontecendo? A pessoa com quem ela estava se relacionando estava simplesmente tendo ciúme de outras pessoas ou dela com pessoas com quem ela entrava em contato. Os próprios colegas de trabalho com quem ela precisava sair para fazer trabalho estavam deixando o cidadão inseguro. Então, meu amigo ou minha amiga, presta atenção. A pessoa só vai ficar contigo, né, seja você homem ou seja mulher, quando você for interessante o suficiente. Então, desenvolva-se intelectualmente, cognitivamente, e deixe de achar que só um rostinho ou um corpinho bonito vai fazer com que alguém continue ao teu lado. Se você não se desenvolver o suficiente para se tornar o cara ou a cara, pode ter certeza que a concorrência vai chegar e vai chegar forte. Então, desenvolva a tua autoestima para que você seja muito mais você e quem quiser que te acompanhe. Se não, perna para quem te quer, meu irmão. É ou não é? Então faz o seguinte, compartilha o conteúdo com outra pessoa, segue a gente,
tá bom? Principalmente se você ficou até aqui no nosso bate-papo, siga-nos, será uma satisfação. Aliás, inscreva-se no canal, será uma satisfação tê-lo por aqui, tá bom? Curte o conteúdo e deixa aqui o teu comentário porque é muito importante para mim. Beleza? Tchau, tchau!